Para nós é um prazer estar com vocês essa noite. Quando o Adelar, através do Edgar e do Roger, me convidou para falar aqui, tu viu quantas pessoas? Ele comentou, o Edgar falou, você pode pregar lá, aquele dia que Salomão dedicou o templo para o Senhor, que o pessoal vai entender. Então eu levei a sério isso. Então a gente vai usar 2 textos bíblicos, lá do Velho Testamento, que fala sobre isso, sobre a construção do templo de Salomão, mas vocês vão entender por que eu estou usando esses textos, tá bom? E depois quero compartilhar também 2 textos do Novo Testamento, que tem servido de desafio, creio, para vocês. E o tema de hoje é esse aqui, para onde eu tenho que apontar? Para cá. O tema que eu quero conversar com vocês hoje é isso aí, mudança sem mudança. E um dos textos que nós vamos usar é esse de 1 Reis, capítulo 6. Acende a luz, por favor, que eu já estou ficando de idade e não consigo enxergar direito, amém? Acende, não apaga não, acende. Aê, muito bem. Vocês conseguem enxergar ali, né? Conseguem? Então tá bom. Eu também consigo enxergar aqui, então estamos kits. O que eu queria compartilhar com vocês é que vocês saíram, de um local. O último local que vocês estavam eu conheci lá. Não tem nada a ver com esse aqui. Eu vi algumas pessoas chegando, entrando aqui, olhando. Umas conversaram com a outra, perguntaram, mas é aqui mesmo? Aí eu, é aqui mesmo. Aí eles resolveram sair e foram procurar outro local, porque acharam muito diferente do último. Não, é brincadeira. Mas vocês saíram de um local, vieram para esse, e de repente, alguns de vocês, quando entraram, viram tudo isso pronto, o pessoal que esteve participando desse momento aqui, para vocês, foi um momento de alegria. Por que um momento de alegria? Um local maior, uma estrutura nova e com muito mais possibilidades. Vocês viram aqui quantos espaços vazios tem para botar cadeira aqui? Vocês viram aqui? Esse corredor aqui é muito grande, dá para colocar umas 2 fileiras, uma do lado da outra aí, aqui também, aqui dá para encher mais. Dá para construir um mezanino em cima, quanta possibilidade. Mas, como também existe em todo lugar, alguns de vocês, ficaram preocupados. Por que preocupados? Porque é um local maior. E por ser um local maior, novo, mais estrutura. E aí a pergunta é, será que nós vamos conseguir manter essa estrutura? Olha só o tamanho do piso para limpar. Lá em Passo Fundo, os grupos células, nós convocamos uma vez por mês para limpar a sala lá que a gente se reúne. Já pensou se aqui funcionasse assim também? Aqui funciona assim, não sei como é que funciona, mas lá vocês iam olhar, nossa, quanto chão. Lá o chão era tão pequeno, só passava um rodinho, uma vassoura, estava ótimo. Aqui não, o que vai ter que passar aqui? Tem até um aspirador, tinha, agora não tem mais. Tinha um aspirador de pó. Quanta estrutura, será que nós vamos conseguir manter isso? Ou então, você ficou preocupado, por quê? Será que nós vamos conseguir mais pessoas? Então, de repente, esses 2 sentimentos passaram por vocês, de alegria e de preocupação. Mas diante disso, algo aconteceu também. De repente, vocês saíram da zona de conforto. Eu não sei quanto tempo vocês estavam lá nesse último local, mas era bastante tempo. Vocês até fizeram um puxadinho a mais lá, O Edgar estava falando que teve um puxadinho construído lá no fundo, para poder ter mais gente, Aí perceberam que a parede ficou muito próxima, Aí falaram, Senhor, agora tem que sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, às vezes é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim. E outras coisas mais. Uma possibilidade que pode acontecer é que alguns, depois de um tempo aqui, vão ficar com saudosismo. Puxa, aquele local que nós tínhamos era tão legal. Era tão apertadinho. A gente não sentia frio, gente, porque era um calor humano tão tremendo, A ponto de ficar encostado no outro assim, E quando a gente ia louvar o Senhor, era assim. Agora não, agora é expansivo. Esse negócio não dá certo. Ou então, puxa vida, quando era aquela sala, eu olho para cá, não me identifico com nada. Aí você, como saudosismo, Você primeiro, antes de vir aqui às 7 da noite, a celebração, Antes de vir às 7 da noite, você passa lá na frente do local que você estava lá, Que vocês se reuniam antes.
desce do carro, dá aquela respiração. Oh, Senhor, como eu fui feliz aqui. Fazer o quê? Agora eu vou ter que ir lá para o local novo, né? E vai. Eu não sei qual é o sentimento que passa no coração de vocês, mas pode ser alguns desses aqui. E eu quero que a gente abra nossas Bíblias nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 20. Diz assim: Disse Davi a Saul, seu filho: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. É interessante que nesse texto aqui, Davi, ele foi comunicado por Deus há algum tempo que ele não ia poder construir o templo. Era o maior desejo do coração dele. Era poder construir o templo para o Senhor. Mas Deus falou para ele o seguinte: você não vai construir. Quem vai construir é teu filho. Aí Davi foi, juntou tudo que ele podia de dinheiro e de pessoas que sabiam construir e preparou tudo para Salomão. E aí chega nesse versículo aqui, que ele fala para Salomão, dá esse encorajamento para Salomão. E diz para Salomão: ser forte e corajoso, nem temer e nem desanimar. Por quê? Porque o Senhor Deus, o meu Deus, vai ser contigo até o final dessa construção ou dessa obra. Mas o que esse versículo tem a ver com vocês? O que esse versículo tem a ver com a aliança bíblica de Bento? Tem a ver pelo seguinte: porque o mesmo encorajamento que Davi deu para Salomão aqui no caso, isso aconteceu com vocês quando vocês tiveram a pretensão, ou o sonho, ou o desejo de olhar para aquele local que vocês estavam e chegar à conclusão: puxa, nós precisamos orar para sair daqui. Não porque, aqui está feio, não, mas porque talvez, ou porque Deus pode nos proporcionar outro lugar. Vocês começaram a orar por isso. E nesse tempo, vocês precisaram ser o quê? Ser fortes e corajosos. E fortes e corajosos por quê? Porque o desafio que Deus havia colocado para vocês era um desafio grande. Era um desafio grande. E houve momentos realmente que essa fortaleza, que essa coragem que vocês precisaram ter, foi provada. Agora, se eu pedisse para alguém aqui hoje, está compartilhando de vocês ou da liderança, compartilhando como é que foi essa experiência, como é que é hoje para vocês estarem aqui nesse local, do dia que vocês começaram a orar até hoje. Provavelmente essa pessoa que eu chamasse aqui ia falar: olha, foi uma experiência difícil, porque olha, a gente ia embora das reuniões pensando o que nós vamos fazer. Nós temos o local, mas temos que investir na infraestrutura. Mas cadê o dinheiro? Não sei, vamos lá. E se conversaram, e ir embora para casa e orando e falando e conversando, mas tiveram que ter força e coragem. Mas também teve momentos em que vocês sentiram desânimo e temor. No meio do processo, sempre tem alguém assim, né? Vem aquela pessoa e fala: mas será que isso é de Deus? Aí você: será que é de Deus? Por quê? Mas está bom aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Para quê? É dor de cabeça. Ter que procurar pessoas, material de construção, ter que se envolver com pedreiro, com pintor, com eletricista, conversar com o pessoal para poder ajeitar do jeito que seria legal ajeitar. Não, tá bom aqui. Esse medo aconteceu. Mas assim como Davi disse para o seu filho: o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo até o final dessa obra. Mas agora que vocês estão aqui, na primeira celebração, no dia 7, às 8h07, o Adelar é todo assim, né? Então, no dia 7, às 8h07, de 2017, estamos sentados aqui, agora olhando para trás. Vocês percebem como esse texto, ele se encaixa com aquilo que aconteceu com essa igreja? O Senhor Deus, o meu Deus, há de ser com você
até o final dessa obra. Aí o Adelar falou para mim, eu tirei uma semana de férias. A gente perguntou, mas foi de férias mesmo? Ele falou, não. Passou a semana aqui ajeitando, para que vocês estivessem aqui, não só ele, né, o louco, mas todo mundo. Mas olhando para trás e vendo aquilo que aconteceu, realmente nós podemos ver, eu não participei, não fiquei, não vi, não estava aqui, né? Mas vocês podem ser a testemunha viva disso, de como Deus foi com vocês e permitiu com que isso tudo tivesse acontecendo, para que vocês estivessem sentados aqui e estivessem participando dessa celebração de agradecimento a Deus, eu creio, por aquilo que Ele tem feito com essa igreja até aqui. Mas o desafio que eu queria lançar para vocês, ainda não acabou, né? Se vocês olharem o texto de Crônicas, os primeiros capítulos do Crônicas, do segundo livro de Crônicas, nos primeiros capítulos, a gente não vai ver esses textos, mas se você olhar esses capítulos, você vai ver que era momento de festa. Assim, quando Salomão acabou de construir o templo, ele dedicou o templo, fez a oração, contou, falou e tudo mais, houve um tempo de festa. É aquilo que vai acontecer, quer dizer, aquilo que está acontecendo aqui. Um tempo de festa e de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Mas o desafio que eu queria deixar aqui para vocês como igreja, diante disso que Deus permitiu que tivesse acontecendo, está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 6, do versículos de 11 a 13. Interessante esse texto. Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificastes, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprireis para comigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Eu quero que vocês observem comigo algo interessante nesse texto. O algo interessante nesse texto é como o texto começa. Deus chega para Salomão e diz o que para ele? Quanto a esta casa que tu edificastes. Aí Salomão fica lá, puxa, Deus vai falar da casa, Deus vai falar do templo, e ele vai falar do templo. O Senhor chega para Salomão e fala para Salomão, Salomão, quanto a esta casa que você me edificou, Salomão fica na expectativa, Deus vai falar. Deus vai me elogiar, porque a casa é da hora. A casa tem lugar até para expandir. O Senhor chega e fala, deixa isso para lá. Essa casa que você construiu, esse templo que você construiu, deixa para lá e presta atenção no que eu quero que você faça. E aí Deus chega e fala para Salomão, se andares nos meus estatutos. Espera aí só um pouquinho, Deus. O que isso tem a ver com o templo? E executares os meus juízos. Deus, espera. O que isso tem a ver com o templo? E guardares todos os meus mandamentos. Deus, o que isso tem a ver com o templo? Andando neles. Tá, Deus, já entendi, mas o que isso tem a ver com o templo que eu construí para o Senhor? E Deus continua. Cumprireis para contigo as minhas palavras, a qual falei a Davi teu pai. Pô, Deus, ele podia pensar, né? Templo é mais ou menos assim, tá? Não é exatamente desse jeito, mas mais ou menos assim. O templo que eu construí para o Senhor, Deus. O templo. E Deus chega e fala, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprireis para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Sabe o que nos chama a atenção nesse texto? Que a maior preocupação de Deus, vamos ver se funciona, não era o templo. Deus não estava preocupado com o templo que Salomão havia construído para eles. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus não está preocupado com a mudança que vocês fizeram para cá. E depois a gente vai falar mais disso. Por quê? Porque a maior preocupação de Deus não era essa. Se você olhar sua Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7, quando Estevão está indo para ser apedrejado lá,
e Saulo consentindo com a morte de Estevão, olha só o que Estevão diz para aquelas pessoas que estão querendo apedrejá-lo e que vão apedrejá-lo. Atos capítulo 7, versículos 47 a 49. Por isso te digo, estou em Lucas, achando estranho. Está vendo porque eu preciso de luz aqui? Atos capítulo 7, cadê aqui? Está aqui. Versículos 47 a 49. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? O que mostra esse texto? Ele tem tudo a ver com aquele texto de 1 Reis, capítulo 6, nos versículos que nós lemos lá, versículo 11, 12 e 13. Deus diz para Salomão que o mais importante não era o templo, não era aquilo que ele tinha construído. Sabe o que era mais importante? Isso aqui. Deus queria que o povo se dedicasse a ele. O que Deus queria do povo era dedicação. E quando você vai procurar no dicionário o significado da palavra dedicação, é exclusividade. Exclusividade. É você ter sua vida focada para aquilo que você tem. Não tem outro jeito. O início do ano, final do ano passado, início desse ano, estava passando uma reportagem na televisão em que eu achei interessante isso. Havia lá dois ou três jovens, não lembro mais ou menos o número de jovens, mas eu sei que eram poucas pessoas, que haviam estudado em escola pública e haviam passado nas duas faculdades mais difíceis de entrar que existe no Brasil. Uma delas é em São Paulo e a outra eu não lembro o estado. Mas o que me chamou a atenção, o que nos chamou a atenção, porque a gente assistiu junto lá, eu e minha esposa e meus filhos também estavam lá, a gente até conversou com eles isso, que foram entrevistar os jovens para saber, o que aconteceu que fizeram com que vocês conseguissem entrar lá. Os caras, a gente estudava. Mas como assim estudava? Não, a gente estudava, o pessoal chamava a gente para sair, a gente não saía. De final de semana a gente não ia nas baladas, a gente estudava de manhã, de tarde à noite, a gente tinha isso aqui, isso, aquilo, tal, eu entrava na internet, eu via a aula, eu participava, eu via, e tal, e como conclusão, o cara passou. Então, quando Deus pede essa dedicação ao povo, é mais ou menos parecido com isso, é até mais que isso, e tem mais. Deus pede que o povo obedeça a sua palavra, que tenha a disposição de fazer aquilo que Deus pede. Deus também pede para o povo, para que o povo seja sua testemunha. Quando ele diz lá no final do versículo que eu habitarei no meio do meu povo e não desampararei mais o meu povo, ele não só estava dizendo que ele ia ficar com o povo em si, mas que a presença de Deus no meio do povo ia ser um testemunho para os outros povos de quem era o Deus de Israel. Isso era muito importante. Isso era muito importante para o povo. E através disso, Deus estaria no meio deles. E os povos veriam que Deus estaria no meio deles. E o desafio que eu queria trazer para nós hoje, como igreja, para todos nós, não só para vocês, mas para mim também, é exatamente o mesmo. Por quê? Em Atos, capítulo 2, versículos 47, vocês lembram desse texto? É no final de um texto assim que a gente é áureo, né? Quando se fala de comunhão de igreja, de tudo mais, esse texto é áureo. Ele fala o quê? O texto diz o quê? Louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto é interessante porque ele mostra uma realidade. Primeiro, a preocupação dos cristãos. Qual era a preocupação dos cristãos? Era de louvar a Deus. E louvar a Deus aqui, gente, vai muito além do que cantar música só, ou cantar cânticos. Vai muito mais além que isso.
A ideia de louvar a Deus é ter uma vida dedicada a Ele, que as pessoas vejam. Esse cara tem algo de diferente. Por que você, quando a gente está tomando café lá na empresa, você não fica junto com a gente? Por que você, quando a gente fala de imposto de renda, você diz que vai pagar tudo? Por que você... Já fizeram esse tipo de pergunta para vocês? Ou seja, a ideia de louvar a Deus é exatamente essa. A nossa vida vai ser uma vida tão diferente que isso vai trazer interrogações para as pessoas. E elas vão querer saber qual diferença a gente tem. E era essa uma das preocupações. A outra era de dar bom testemunho. Por isso que o texto fala, caiu na simpatia de todo o povo. Ou seja, o povo que estava lá naquela época olhava os cristãos e achavam pessoas simpáticas. Não é porque eles não é porque eles ficavam brincando, né? Contando piadas e fazendo o pessoal rir. Não, é porque a vida daqueles cristãos era uma vida diferente. A gente vai olhar depois o contexto desse texto, a gente vai ver a diferença disso. E aí, eu coloquei essa frase aí, mas eu fiquei pensando, a preocupação de Deus, né? Mas, segundo o texto, para a gente poder entender a ordem, a preocupação de Deus era qual? Era de acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. E o desafio que eu quero deixar para nós hoje, é para que realmente... Opa, eu voltei demais. Eita, não vai para trás o bagulho? Ah, achei. O desafio que eu estava querendo deixar realmente para nós como igreja, para vocês como igreja, é para que essa dedicação, essa disposição de obedecer a palavra, esteja continuando, esteja aflorando, esteja desenvolvendo na vida de cada um de vocês. Agora sim, o desafio para a Aliança Bíblica de Bento é que vocês continuem se dedicando a Deus, obedecendo a Deus e sendo suas testemunhas. E deixando a preocupação de Deus para Deus. E diante desses desafios, as pessoas verão que Deus está no meio de vocês. Tenho certeza absoluta que quando vocês fizeram um movimento para virem para cá, começaram a arrumar e tudo mais tal, e vindo gente passando tal, eu tenho certeza que a vizinhança já sabe que alguma coisa aconteceu aqui. Nesse lote aqui, os caras ergueram uma construção tão rápido aqui, o pessoal veio, agitou, pintou, estou vendo gente todo dia, alguma coisa está acontecendo aí. De repente, um dos vizinhos conversou com o outro e falou, você viu que acho que vai vir uma igreja evangélica aqui para o nosso lado. Pois é, uma igreja evangélica, né? Puxa, será que vai ser aquela que vai? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver, vamos lá. Agora está todo mundo lá. Pode olhar lá para fora que está todo mundo olhando lá. Ah, não, brincadeira. Já pensou? Vocês estão saindo, os vizinhos. Tudo bom? Vocês estão aí, né? Aí vocês falam, eu estou aqui, você está aí? Estou aí, então tá bom, legal. Mas algum movimento está acontecendo aqui na rua. Não pensem vocês que vocês estão passando despercebido. Agora, esse movimento, ele vai ser para a honra e glória de Deus ou não, dependendo de quanto a igreja estiver aceitando esse desafio. E isso realmente vai estar acontecendo e vai ser uma diferença. E Deus irá acrescentar dia a dia os que irão sendo salvos. Eu coloquei uma projeção aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com respeito a isso. Estão se vendo lá? Deem tchau que vocês vão aparecer ali, ó. Dá tchau aí, gente. Aí, tchau ali. Olha lá, tá vendo? Aquela lá é a rua onde vocês moram. Vocês moram hoje como igreja. Deus vai permitir com que esse movimento de testemunho aconteça aqui nessa rua, como vai permitir que aconteça desse lado de Bento, como vai permitir que aconteça em toda a cidade de Bento. A partir do momento que, quando a Aliança Bíblica de Bento tiver a disposição de continuar fazendo a mesma coisa que fazia no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto lugar que vocês estavam, se dedicando, obedecendo a palavra de Deus e sendo testemunhas dele. E aí Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos.
Ah, cidade de Bento é agora, eu pus errado, né? Vocês são educados, né? Vocês nem falaram nada. Falou, Vanderlei, mais um, que a cidade de Bento não é tão pequena assim. Vocês são legais, obrigado. Agora é Bento mesmo. Como é que vocês estão, como igreja, diante da mudança que Deus tem permitido? Eu não sei, eu vou dar o microfone para você. Não, brincadeira, pode ficar calmo. Se eu chamasse alguém para falar aqui, como é que você estaria? Talvez, de repente, você estaria apreensivo diante dos desafios, animado. Que vai dar para fazer celebração jovem maior ainda. Vamos poder gritar. Vizinho nenhum vai reclamar. Vamos poder tocar bateria. Sem ficar naquele presídio que é aquele aquário. Tem algumas igrejas que botam aquário ali, né? É para acalmar o baterista. Mas uma coisa que eu e o Leandro reparamos é que o baterista é calmo. Glória! Vai pensando, né? Quando ele se transforma, não, é que é a primeira vez, né? Ele queria causar uma boa impressão. Brincadeira, hein? Talvez animados, alegres, diante desse desafio que Deus colocou. Encorajados. Mas acima disso tudo, o que eu creio que a igreja tem que estar é dedicados a Deus. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, essa dedicação. E como é que vocês vão viver essa realidade? Vivendo aqui como vocês viviam lá. Por isso que eu falei, vivendo aqui da mesma maneira que vocês viviam no primeiro lugar, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto lugar. E eu quero que vocês abram suas Bíblias nesse texto aqui para a gente poder concluir nosso tempo aqui. E aí vocês vão ficar contentes, porque daqui a pouco a gente vai participar do nosso coquetel. Vamos tirar essa parte aqui, então eu vou ver o pessoal que está com fome, é o pessoal que vai ajudar a tirar aqui. Eu vou ver. Não, brincadeira. Eu também vou ajudar. Porque eu não almocei hoje, gente. Demorei 10 horas para chegar aqui. Passo Fundo é longe, muito longe. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é assim que a Aliança Bíblica de Bento, 2 vezes eu troco o B pelo P e falo outra palavra. Desculpa você falar isso. Mas é assim que a Aliança Bíblica de Bento vai estar cumprindo o desafio que Deus tem. Quando vocês viverem aqui, como vocês viviam lá. A única coisa diferente, que nem o Edgar comentou aqui, é a estrutura. Mas a igreja são vocês. A partir do momento realmente, quando vocês perseverarem e continuarem perseverando, como diz o versículo 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, vivendo igreja. E é interessante que no versículos de 43 a 47, ele mostra como é que essas 4 coisas do versículo 42 vão acontecer, ou devem acontecer. Quando vocês continuarem com essa comunhão, com esses relacionamentos, com esses contatos, com essa vida de testemunho, as pessoas da rua, do bairro, do local onde vocês estão e da cidade de Bento, vai estar conhecendo o Deus que faz a diferença. Eu quero que a gente ore nesse momento. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Quando a gente pensa assim, Aliança Bíblica de Bento, né? Parece uma coisa tão distante. Mas eu quero dizer o seguinte, que a Aliança Bíblica de Bento é você. Você que tem que continuar dedicado a Deus. Você que tem que continuar obediente à palavra de Deus. Você que tem que ser testemunha a Ele. Para que essa comunhão, esses relacionamentos façam diferença. A ponto de vocês realmente poderem viver aqui como você vivia lá. Eu digo isso para você, pessoa, está afim de assumir esse desafio? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você fazer nada, mas eu quero que você pense nisso.
Só quero que você pense, você está afim de continuar esse desafio? Eu não sei como é que você vivia lá na outra sede, vamos dizer assim. Eu não sei quais eram os desafios que você tinha que impediam você realmente de estar vivendo uma vida dedicada a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus te ama e quer que você viva para Ele. Então aproveita essa oportunidade que Deus está te dando, de você participar dessa celebração, para realmente assumir o compromisso com Ele. De aqui, se você não faz isso, de aqui, assumir o compromisso de se dedicar, de obedecer e de ser testemunha dEle. Assim como você talvez não fez nos outros locais, mas você está aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos ouvindo a Tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Porque o fato, Pai, de nós estarmos reunidos aqui nesse local é uma demonstração da Tua graça e da Tua misericórdia para com a vida dessa igreja. Eu queria estar te pedindo, Pai, por esse povo que é Teu. Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando essa igreja, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja permitindo com que cada membro dessa igreja, Senhor Deus, tenha a sua vida dedicada ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja permitindo, Pai, com que cada membro dessa igreja, Deus, esteja obedecendo a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja permitindo com que cada membro dessa igreja, Senhor Deus, esteja sendo uma boa testemunha, uma testemunha Tua, Deus, para que as pessoas vejam que o Senhor habita nessa igreja. Deus, tem misericórdia desse Teu povo, Deus. E permita realmente, Pai, com que eles possam estar vivendo Jesus Cristo, vivendo realmente a Tua palavra, assim como eles viviam nos outros locais, ó Pai, que o Senhor havia dado para eles. É isso que eu peço a Ti, Deus, e quero já Te agradecer por aquilo que o Senhor há de fazer nessa igreja. E nós oramos assim, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Por isso o título do meu estudo era exatamente esse, mudança sem mudança. Porque vocês puderam estar mudando para cá, mas o desafio é não mudar. Não mudar aquilo que vocês já viviam como igreja nos outros locais que vocês tiveram. Amém? Que Deus nos abençoe.